E a televisão o que nos dizia então? Que Hollywood é um sucesso, que 51 era uma boa ideia, que Danoninho valia por um bifinho, e essa é a geração onde se concentra hoje os problemas cardíacos, cardiovasculares, o infarto do miocárdio, que atingia as pessoas acima de 60 anos, agora migra o seu eixo e atinge aos 47, 48 anos, ambos sexos, homens e mulheres, porque as mulheres também acreditaram que Hollywood era um sucesso. E quando a gente diz isso, a gente diz porque a regulamentação, a proibição da propaganda do cigarro, que foi uma conquista do SUS, do movimento sanitário, hoje não consegue cumprir o objetivo de pelo menos minimizar os efeitos deletérios da propaganda da bebida alcoólica que assedia os nossos ídolos, os nossos jogadores de futebol, para associarem a imagem de vencedores com o álcool. Essa geração de 40 a 60 anos é a geração marcada pela lei do divórcio. Lei do divórcio dos anos 70. A família se fragmentou. A mulher saiu para o mercado de trabalho e, ao sair para o mercado de trabalho, ofereceu-se como mão de obra. E como a regra básica do capitalismo é a lei de oferta e procura, entraram no mercado concorrendo pelos postos antes ocupados pelos homens, sendo remuneradas a menor do que os homens. E sem se preocupar com a vocação daquela eventual atividade laboral. O estresse, a ameaça do desemprego, a falta de capacitação, a falta de reciclagem, a falta de inclusão na era digital, faz com que o estresse mental atinja em cheio essa geração e faz com que apareçam índices preocupantes e enormes de depressão, surge a síndrome do pânico e que começa a aparecer sistematicamente dentro da nossa sociedade. Muito fruto da fragmentação da família e da busca por uma sobrevivência minimamente digna. Essa geração que hoje se apropria do crescimento econômico foi levada, num passado muito recente, induzida ao consumo pelo consumo. E nós vimos esse país apresentar índices de crescimento baseado no consumo. Consumo de todos os tipos de bens materiais, a taxas de juros que só servem para enforcar o endividado. E é essa geração endividada que esse ano vai ser apresentada a conta que foi aqui inicialmente apresentada com o valor mínimo do salário mínimo votado por essa casa. Essa geração ameaçada que está pela geração de 20 a 40 anos precisa ser capacitada e incluída na era digital. A geração de 20 a 40, a gente tem chamado de geração da violência. Há aqui uma incidência enorme de homicídios, uma incidência enorme de violência contra os idosos, violência que se traduz no abandono, na perda de vínculo, porque os valores não foram passados, não foram transmitidos por conta da fragmentação da família. Ao não se transmitir valores, passa o homem a se pautar muito mais pelos valores materiais. É a era do ter e não do ser. Ninguém quer saber de onde veio, quer saber o que a pessoa tem. A crise que esse país atravessa é uma crise de valores. A corrupção nasce da crise de valores, a falta de respeito às minorias, aos deficientes.
aos homossexuais, aos idosos, ela nasce da falta de transmissão clara de valores. São necessárias políticas que reaproximem os detentores dos valores que estão na geração acima de 60 anos, dessa geração de 20 a 40 anos. E aí reside o papel da imprensa livre, da mídia, que deveria trabalhar e expor mais os bons exemplos e os bons valores. Eu vejo aqui hoje em Brasília uma grande manifestação, uma grande solicitação a essa casa pela aprovação do Código Florestal. Mas o que eles estão pedindo aqui nas galerias não é simplesmente a aprovação do Código Florestal. Eles estão pedindo que valores sagrados, como a segurança, não serem chamados de criminosos, terem condições de fazer a terra produzir em paz e criar os seus filhos, nada mais é do que uma manifestação da sociedade exigindo dessa casa que se resgatem valores que nós recebemos das gerações que nos antecederam, dos nossos avós, grandes desbravadores desse nosso país. Essa geração de 20 a 40 anos, que inicia a sua vida profissional, ainda muito carente da capacitação das escolas técnicas. Há um avanço muito tímido e muito lento. Se esse país tem pressa, a pressa desse país tem que ser traduzida num aumento expressivo das verbas para a educação, porque aqueles que acham que educação já recebe muito, experimentem a ignorância e vão ver o tamanho da conta. É preciso avançar nas políticas sociais. Nessa geração marcada pela violência, a geração dos 20 aos 40 anos, quando nós olhamos os números, já que a violência hoje em dia é doença de notificação compulsória, e a minha cidade, Campo Grande, capacitou todas as unidades de saúde para serem notificadoras, observa-se um pico enorme da violência contra a mulher. Enorme. O que esse país oferece para a mulher vítima de violência? Nós oferecemos uma delegacia para que ela preste queixa, um IML sujo, constrangedor, para que ela faça o exame de corpo de delito. E depois nós exigimos dela que volte para casa, encontre o agressor e diga a ele: olha, fiz uma queixa contra você e nos próximos 5 dias alguém vai vir aqui intimá-lo. Ela é imediatamente reagredida, porque não foi construída a rede de proteção social aos grupos vulneráveis, às mulheres, aos indígenas, aos idosos, aos homossexuais, àqueles que precisam e exigem a presença do Estado. E quando nós nos deparamos com o Estado, aí nós nos tornamos brasileiros. E a esse Estado falho, omisso, de poucas políticas sociais, nos batiza, nos estigmatiza e nos diz: calma, vai melhorar, estamos indo, a que ritmo, a que passo, a que olhar. Uma parte, deputado. Pois não, deputado Efraim. De forma bem rápida, parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento que faz. Dizer que, para mim, enquanto seu companheiro, inclusive de bancada do Partido Democratas, conhecedor de que chega com muito